Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou o Rui da Silva. E eu sou Cláudia Moreira. No último episódio da temporada, vamos ouvir o que todas as nossas convidadas nos contaram sobre seus interesses de leitura. E não precisava ser necessariamente leitura acadêmica. Então, tome nota, porque teremos sugestões para quem está em busca de ampliar horizontes. Conosco tivemos, no nosso primeiro episódio, Ana Lorena Borel, do Brasil. Uma das leituras que eu gostei muito de fazer nesse ano é de um livro que, na verdade, eu só tive a oportunidade de comprar nesse ano, mas ele foi publicado em 2021 e chama Les Enfants Migrants à l'école, As Crianças Migrantes na Escola. É um livro que foi organizado e publicado e tem textos de um conjunto de autores, de autoras francesas, e eu vou contar um pouquinho do último texto, que é da Maïtena Armagnag. Mas além dela, há outras autoras também, como a Claire Cosset, Catherine Dias, Isabelle Rigoni e Simona Tersigny. Todas elas discutindo essa questão, a partir de diferentes prismas, essa questão das crianças migrantes na escola francesa e fazendo comparações, alguns textos de caráter mais histórico, pensando as mudanças nas políticas de acolhimento e inclusão dos estudantes migrantes hoje em dia, em comparação com décadas anteriores, alguns de caráter mais quantitativo, outros de caráter mais qualitativo, mas todos eles trazendo um pouco do debate das políticas educacionais e das trajetórias escolares dos estudantes migrantes na escola, que é um tema que me interessa muito. Esse debate sobre as trajetórias dos estudantes, porque estudar as trajetórias mostra um pouco, põe visibilidade nas questões das desigualdades educacionais, de como as trajetórias, de como os percursos dos diferentes estudantes nas escolas e o acesso a diferentes escolas, com diferentes condições de qualidade, com diferentes possibilidades de oferta escolar, com qualidades diferentes, acabam impactando em desigualdades educacionais que se juntam a desigualdades sociais e muitas vezes aprofundam essas desigualdades, tornando difícil muitas vezes a própria superação dessas desigualdades. E um dos debates que a Maïtena faz no texto dela, justamente sobre as políticas educacionais, que muitas vezes, para os estudantes migrantes, têm se mostrado como políticas transitórias, como políticas que atendem situações, digamos assim, emergenciais, de acolhimento de grupos que chegam em situação mais vulnerável, mas que acaba gerando uma insuficiência de recursos e de ações a longo prazo. Então, a longo prazo, o que ela vai tentar mostrar é que não há uma mudança de perspectiva ou de concepção, de fato, do sistema de ensino. Então, apesar de todo um debate, toda uma discussão necessária, extremamente importante, relevante, no sentido de uma escola mais inclusiva, no sentido de uma escola que valorize a diversidade, a pluralidade linguística, cultural, desses estudantes, essas ações que acabam sendo mais emergenciais acabam não conseguindo ter impacto efetivo sobre uma estrutura escolar que é bastante elitista, que é classificatória e que está pautada pela lógica da meritocracia. Não vou entrar aqui no debate da discussão ou da crítica à escola meritocrática, mas o quanto essa concepção meritocrática acaba se contrapondo e impossibilitando o desenvolvimento de práticas educacionais que de fato sejam mais
inclusivas e que permitam essa valorização da pluralidade, da diversidade e inclusive, né, no caso da situação da realidade francesa, que é a origem do livro, a discussão da língua francesa, então, como segunda língua, né, e do quanto ter o francês como segunda língua acaba impactando também nas oportunidades e nas possibilidades de avanço, de acesso aos níveis mais elevados do ensino, principalmente nas instituições de educação superior mais disputadas e hierarquicamente mais valorizadas pelo sistema de ensino francês. Então, é um debate extremamente interessante, porque vai colocando a política educacional em perspectiva e mostrando a necessidade de ações e de práticas educacionais que sejam mais permanentes, uma vez que os deslocamentos, né, e as migrações internacionais se apresentam como uma realidade mais permanente. Então, a política educacional também precisa atentar para a inclusão desses estudantes a partir de uma perspectiva permanente, e não de políticas transitórias, né? Não de políticas que tenham um caráter emergencial, porque senão os problemas acabam se avolumando e os desafios, né, não são enfrentados efetivamente como precisam ser enfrentados. Enfim, acho que é uma leitura que vale a pena, porque coloca em discussão a necessidade de pensar uma escola mais inclusiva para todos e todas. Em março, foi a vez de Clara Carvalho, de Portugal, conversar conosco. Da leitura do nosso relatório. Acho que vale a pena começarmos a perceber o que é que está a acontecer com o ensino superior e com estes processos migratórios para os quais até agora não tem havido assim muita atenção. Nós temos no nosso relatório várias referências bibliográficas, porque começa a haver uma literatura já dedicada a este tema, muito é baseada em teses de doutoramento ou teses de mestrado, e que eu acho que geralmente são mais monográficas, mas que será interessante sempre seguir. E existem também, assim, para falar de uma maneira mais específica, os resultados de um projeto chamado Trovoada de Ideias, pelo Paulo Pinto e a Raquel Matias, que também editaram vários artigos que será também interessante seguir. Mas, de qualquer maneira, todas essas referências estão no nosso relatório. Então, eu tive esta segunda-feira a triste notícia do falecimento de uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer na Guiné-Bissau, que é o Miguel Gulander, que era um leitor de português do Instituto Camões. Portanto, ele viveu em vários países africanos e neste momento está em Luanda, geralmente ligado ao Camões Língua, portanto, à parte da cooperação na área da língua. E o Miguel era uma espécie de um furacão de vida que infelizmente nos deixou, mas deixou-nos também ficar alguns livros. E, portanto, eu aproveitava para chamar a atenção para os livros que ele nos deixou. O último de todos chama-se O Feiticeiro. Eu ainda não o li, mas vou ler, mas li também o Através da Chuva, O Perdido de Volta. E, portanto, olhem, fiquem com este nome, Miguel Gulander. Foi, de facto, alguém que nos tentou dar uma perspectiva diferente sobre os vários países em África nos quais viveu. Não foram só os Palop, ele também esteve na Namíbia, entre outros, mas trabalhou na Namíbia. Isabel Lourenço foi a nossa convidada de abril. O que eu aconselharia seria algo muito mais básico. Antes de partir para a biografia, que era ler o último relatório da Organização Internacional para as Migrações, que está disponível online, das Nações Unidas. Está em inglês, espanhol e francês, é 2022, e mostra as rotas migratórias do mundo. Mostra todas? Não mostra. Não mostra, é muito incompleto, apesar de ter o maior respeito por quem o fez, porque é algo quase impossível de se fazer, não é? Mas dá algumas pistas e, sobretudo, dá-nos a dimensão do tamanho da migração. E apesar de haver rotas novas todos os dias, e não são mencionadas, como é o caso do Saara Ocidental, mas acho que seria uma primeira abordagem para ter uma ideia global do problema, das migrações interpaíses, porque isto não aborda as migrações internas, e depois disso, certamente que surgirão muitas dúvidas, e aí já podem afunilar a pesquisa,
porque de facto não sei como aconselhar de outra forma, até porque cada um de nós tem uma motivação diferente, não é? E eu gostaria muito de fazer a migração ao contrário, porque nós falamos sempre da migração dos, entre aspas, pobres, porque, por exemplo, os sírios que chegaram à Alemanha e à Dinamarca, e a quem lhes foi retirado o dinheiro e os anéis e os diamantes e etc. que tinham, não são pobres, não eram pobres. O país deles foi-lhes destruído pelos que depois lhes deram abrigo. Portanto, não são pobres, nem todos são pobres, há muitos que são ricos. Mas também há migração ao contrário. Por exemplo, no caso da América Latina, porque há milhares de alemães que estão a comprar terrenos, imensos terrenos, no Paraguai, no Panamá, no Belize, em vários sítios, e criam as suas comunidades lá. Portanto, isto são outras migrações. E essas migrações são feitas de uma perspectiva completamente diferente, porque são feitas numa de... aliás, eles não se chamam migrantes, eles são expat, não é? Que é muito mais fino. Uma pessoa ser expat é muito mais fino. Está muito na moda na Europa ser expat. Eu fui exilada política, os meus pais foram exilados políticos, eu nasci em exílio e toda a minha vida fui imigrante. Eu sempre disse que fui imigrante, porque os meus pais tinham que trabalhar para sobreviver. Então eram imigrantes, não eram expats. Mas há muito esta dualidade. Estou a ler muita coisa porque estou a fazer o mestrado. Depois eu tenho que admitir que sou um bocadinho... Aqui no Porto dizem, estou na maionese. Eu não sei se isto se diz noutro sítio qualquer. Aqui no Porto dizem, eu não sou do Porto, sou de Lisboa. Mas eu leio uma coisa e depois falam de uma coisa e eu vou buscar outra coisa e, portanto, eu tenho 500 mil leituras ao mesmo tempo. Mas estou a começar a ler o White Saviorism in International Development, que aborda exatamente as complexidades do racismo e daquilo que é o salvadorismo branco nas relações Norte-Sul. E estou a reler um livro que eu adoro, que o meu pai me deu, tinha eu 12 ou 11 anos, que é o Papalagui, e que aconselho a todas as pessoas a partir dos 15 anos, 14 anos, porque são os discursos de um chefe do Pacífico, um indígena, sobre, no fundo, ele é um antropólogo. Quando me dizem que não há antropólogos africanos, que não há antropólogos indígenas, eles são antropólogos, só que não sabiam que eram antropólogos. Nunca ninguém lhes tinha dito, olha, tu és um antropólogo. Portanto, o que é que ele faz? A análise daquilo que ele vê nos brancos. Ele analisa como é que a nossa relação com as casas, a nossa relação com o dinheiro, as nossas relações com a roupa, o que é que nós achamos ou não achamos, os nossos costumes, o que é que nós achamos ou achamos adequado ou não adequado, as relações familiares, mas como de uma forma para nós hilariante, não é? Porque nos põe um bocadinho no ridículo, mas que eu acho que é importante ler porque, além de ser uma coisa divertida de se ler, e é fininho. Andréa Soares foi nossa convidada em maio. Não estou a dizer que é positivo ou negativo, mas a verdade é que este setor ainda está muito dependente da literatura cinzenta. Mesmo no meu próprio programa de mestrado, muito frequentemente as leituras sugeridas são de relatórios ou documentos de posicionamento de agências das Nações Unidas ou organizações internacionais. É isso que se refere quando você fala literatura cinzenta? Pelo menos no meu programa de mestrado, assim o chamam, o Grey Literature. Eu não sei sequer se o termo é esse em português de Portugal ou do Brasil, não faço ideia. Lá está, voltamos a traduzir literalmente, não é? Mas sim, este setor, esta área de intervenção ainda está muito colada a esta literatura não tanto académica, mas mais com ferramentas práticas, com reflexões muito de terreno e que não estão tão associadas a quadros teóricos, não é? É muito na perspectiva de dar orientações técnicas. E aí é incontornável organizações como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, se estamos a falar de refugiados, que não é o caso de Cabo Delgado, e depois também a própria Unesco, na dimensão mais do Forced Displacement, e também há uma ou outra organização internacional, a Save the Children, co-lidera o cluster de educação a nível global e nacional, portanto também tem muito produzido sobre esta área. Depois há estruturas como a Rede Interinstitucional para a Educação em Situação de Emergência, que também se dedica muito a conceptualizar a área de trabalho e a desenvolver ferramentas. Agora na Europa temos um
um hub também para a educação em situação de emergência, do qual saem muitas orientações e também reflexões, até mesmo de posicionamento em termos de advocacy, que podem, no fundo, nos ajudar a determinar, ok, se o posicionamento é este, se a orientação técnica é esta, onde é que eu posso academicamente ir buscar o quadro teórico que melhor reforça ou melhor informa essa componente. Isso tem sido também um pouco a minha experiência enquanto estudante, não é? Partir desta literatura cinzenta e depois ir buscar autores que possam reforçar aquelas componentes. Há também uma vantagem que é nas estruturas académicas que permitam um comentário, estão um bocadinho mais à frente de reflexão sobre esta temática, eles próprios já o fazem. Nós temos muitos professores, investigadores de instituições académicas que depois são consultores das agências das Nações Unidas ou de organizações internacionais. Então isto acaba por depois já misturar-se um pouco, e também as próprias agências das Nações Unidas já se preocupam muito em consolidar evidências, transformá-las em lições aprendidas numa perspectiva mais académica, não é? A prova disso é a Unicef, que tem aquele instituto de investigação, o Innocenti. Então é isso, há um diálogo. Se antes eu noto, sei lá, 10 anos atrás, quando comecei o outro programa de mestrado, era quase proibido tocar nesta literatura cinzenta, porque lá está, não era académico. Agora, elas são tão próximas e têm-se informado de tal maneira, não é? Que é realmente, há um acknowledgement, um incorporar desta literatura também. Seria a minha sugestão em termos de leituras a recomendar para esta área. Há uma ferramenta muito interessante, que não sendo leitura é incontornável, que é uma ferramenta da Organização Internacional para as Migrações, eles têm chama-se o Displacement Tracking Matrix. É o DTM, chama-se no terreno toda a gente DTM, porque basicamente tem os dados sempre mais atualizados do fluxo migratório. Quem é que está a sair, de onde? Então, toda a estrutura humanitária sempre olha para o DTM à espera dos dados novos, são eles que consolidam e depois têm, para cada país, para cada região, consolidam e devolvem aos atores humanitários qual é o perfil das pessoas, onde é que elas estão, o que é que elas dizem que querem fazer ou o que é que elas priorizam em termos de resposta humanitária. Eu, em particular, neste momento estou a ler um artigo sobre direito à educação, numa perspectiva de como é que nós usamos o encaixe, ou o gatilho, de novo, o gancho da Declaração dos Direitos Humanos e da Agenda dos Direitos Humanos para, ao nível do terreno, realmente pressionar ou advogar pela concretização efetiva desse direito, porque depois há aqui muitas nuances a nível do local, o que significa a concretização do direito à educação de qualidade num contexto não é necessariamente aplicável ao outro. Então, sim, estou agora a trabalhar a dedicar-me a essas leituras mais de interpretação e contextualização do direito à educação como direito humano. No mês de junho foram 3 as nossas convidadas, Teresa Seabra, Ana Filipa Cândido e Inês Tavares. Ok, então, Ana Filipa Cândido. Portanto, a nível de leituras académicas, recomendaria para quem vai começar ou está a trabalhar sobre educação e migrações, uma obra mais geral sobre migrações que eu acho que vai se tornar clássica no campo das migrações é o The Age of Migration. Eu acho que é super importante, é do Hein Haas, com o Stephen Castles e mais um autor que eu agora não me lembro do nome. E, portanto, acho que é super importante. Outro que eu gostei muito de ler enquanto fiz a minha tese de mestrado, que foi sobre educação e imigração também, foi A Legacy, The Story of the Immigrant Second Generation, do Alejandro Portes, com o Rubén Rumbal. É muito interessante e não tem só a dimensão da educação, também tem várias dimensões da esfera social, mas também tem um capítulo em si só sobre as questões da educação. E neste momento o que é que eu estou a ler? Na verdade, eu estou a fazer 2 leituras ao mesmo tempo. Uma delas pode parecer académica, mas é para o público geral e que eu acho que também pode ser interessante para as pessoas interessadas em migrações, que é How Migration Really Works, do Hein Haas, que na verdade é um livro que vai sair em português já na próxima semana, portanto pode ser interessante para os ouvintes. E é desconstruir um pouco os mitos das migrações. E outra leitura que eu estou a fazer mais de lazer chama-se Difficult Women, a History of Feminism in 11 Fights, da Ellen Lewis, e é muito giro também, muito interessante. Inês Tavares, o que é que eu recomendaria? Talvez
como calculo que a Filipa e a Teresa vão mais para as questões entre educação e processos migratórios, eu iria para um que na verdade se relaciona com a pergunta seguinte, que é um clássico, mas que eu estou em momento final da tese de doutoramento, então tenho estado a reler bastante, porque a minha tese na verdade vai muito beber aí, mas que é um clássico que eu acho que quem quer começar a aprofundar os temas da educação e sobretudo da reprodução das desigualdades é indispensável, que é a distinção, do Pierre Bourdieu. E portanto em fase final de doutoramento tenho estado a voltar muitas vezes a esse livro, porque na verdade não mudou assim, mudou claro, mas continua a haver uma reprodução de desigualdades assinalável. E o que eu tento ler à noite para desligar do doutoramento é um livro que em Portugal está editado na tinta da China, chama Disse-me um Adivinho, do Tiziano Terzani, que é um jornalista italiano, que na verdade, bem, resumidamente passa-se no Sudeste Asiático em 93, e é um jornalista, correspondente do Sudeste Asiático, que decide deixar de apanhar voos porque um adivinho lhe disse que ele não podia apanhar voos porque senão iria morrer. E, portanto, é à volta por um lado, da história e da cultura do Sudeste Asiático e também da questão da globalização e de como apanhar voos e tudo mais muda a nossa percepção sobre o território e sobre as diferentes culturas e como o facto de nos transportarmos de outra forma, nomeadamente de comboio, que é o caso dele, muda totalmente a sua experiência sobre cada território e sobre cada viagem e tudo o que isso envolve. Teresa Seabra, e vou ser muito sintética, referir uma obra clássica, já clássica, publicada em 1988, de uma autora americana que me parece ainda de grande atualidade para perceber uma coisa que não é de senso comum. O que é que eu estou a referir? Estou a referir uma possibilidade de todos nós sermos multiculturais em si mesmo. Ou seja, a identidade cultural não ser algo que é fixo e que é imutável e que, se eu integro novas referências culturais, isso faz-me perder a minha cultura de origem. Isto, concretamente e concretizando, portanto, é a Margaret Gibson e a publicação, o seu livro chama-se Acomodação sem Assimilação e fala dos imigrantes chique cujos filhos estão na escola americana e, portanto, é uma publicação que discute esta possibilidade realmente e que eu depois vi materializada de forma muito evidente quando no meu doutoramento estudei justamente as crianças de origem indiana. Esta possibilidade que conhecer outra cultura não tira nada à minha, só me enriquece e eu desenvolvo uma capacidade, uma competência de adaptação à diversidade cultural digamos, uma mais-valia para a integração de qualquer contexto, não é? Portanto, e há muito esta ideia na sociedade, estou a pensar em comunidades, por exemplo, muito receosas da sua perda identitária, como seja, por exemplo, a comunidade cigana, perceber-se que as comunidades podem circular entre as diferentes culturas, podem conhecê-las, podem importar e adaptar a sua própria cultura, porque ela está sempre em mutação. Pronto, é um pouco isto que eu acho muito importante, acho que é uma das coisas que ainda não está muito adquirida, mesmo por quem discute estas questões da identidade cultural, etc. Depois, se quisermos uma leitura em português, e peço desculpa a falta de modéstia, eu sugeria como base, porque é um livro que já saiu há 14 anos, portanto, é a minha tese de doutoramento sobre estas questões. E, portanto, Adaptação e a Diversidade, um livro publicado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É uma sugestão apenas para quem for estudar estas temáticas. Eu acho que, como ponto de partida, tem aqui muita bibliografia depois em que se podem apoiar, evidentemente. De qualquer maneira, chama a atenção apenas para que é uma publicação já datada. Portanto, ou seja, não tem as últimas coisas, é preciso atualizar, é preciso ver o que é que, entretanto, nestes 14 anos já foi publicado com interesse para a discussão destes assuntos. Por último, lamento informar, mas é verdade pura e dura, não vou inventar, luto imenso contra o tempo e não tenho tempo. Não tenho tido tempo ainda, não tive tempo de chegar àquele ponto de ter uma leitura de lazer que não académica e, portanto, o que é que me ocupo mais hoje em dia e presentemente é na leitura de capítulos de dissertações de mestrado ou teses de doutoramento dos meus orientantes. Portanto, eu já luto para ter tempo de fazer isso e, portanto, já não consigo meter nada
para além disso, pronto, é uma limitação, espero não dur muito mais tempo, vai ser muito pesado. Eu gosto de ler outras coisas, sempre gostei, mas nos últimos anos tem sido muito difícil. Para iniciar o segundo semestre, contamos com a presença de Giulia Daniele. Então, tenho 3 livros, serão bastante interessantes para quem quer começar a compreender melhor e começar uma pesquisa sobre Palestina e Israel. O primeiro, sem dúvida, o livro do historiador da Universidade de Exeter, Ilan Pappe, que é intitulado The Ethnic Cleansing of Palestine, a limpeza étnica da Palestina, e também traduzido em português. Este livro trata-se mesmo da Nakba, como falamos no início, como um evento histórico que foi negado por muitas décadas. O principal objetivo do livro é desmascarar o mito de que a população palestiniana partiu por sua própria vontade no decurso desta guerra. Ilan Pappe, neste livro, apresenta um extraordinário trabalho de pesquisa, de arquivo, para demonstrar como já desde o início um elemento caracterizante da ideologia sionista, fundamento do Estado de Israel, foi a remoção forçada da população indígena. Acho que é realmente um livro indispensável para qualquer pessoa interessada também na atualidade da região, e também porque então há 76 anos, de 1948, temos atrocidades muito parecidas ao que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Por exemplo, o que conta o Ilan Pappe no seu livro, como por exemplo, como milhares de pessoas foram obrigadas a um rápido êxodo, a sair das próprias casas, deixando para trás camas, café feito na hora, roupa ainda pendurada nas janelas. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo na faixa de Gaza também. Pessoas que nunca mais voltaram e, muito provavelmente, isso acontece e continua a acontecer na faixa de Gaza. O segundo livro, também é um livro muito famoso, do acadêmico americano-palestiniano Edward Said, e intitula-se The Question of Palestine. A primeira publicação é do final dos anos 70, é 1979, mas o livro, na minha opinião, continua a ser muito contemporâneo, ou seja, apresentar pontos atuais que merecem ser considerados, porque o principal contributo do Edward Said neste livro é a tentativa de recuperar a questão da Palestina de acordo com um ponto de vista palestiniano e não genericamente árabe. E partindo dos acontecimentos históricos, nascimento do movimento sionista, estabelecimento da ideologia na cultura colonialista europeia no final do século XIX. E ao mesmo tempo, claramente, Said é um dos principais autores que descreve a história do povo palestiniano. O terceiro livro é mais relacionado ao tema da educação. Pensei nesse livro a partir de um contexto israelita. Ou seja, um livro da acadêmica israelita Nurit Peled Elanan, que é intitulado Palestine in Israeli School Books, Ideology and Propaganda in Education. É uma análise muito interessante, muito aprofundada da representação dos palestinianos nos manuais de história, geografia, educação cívica, nos currículos das escolas judaicas israelitas, ou seja, nos currículos em língua hebraica. E o trabalho dela acho que seja um interessante trabalho que não é só relacionado à educação, à sociologia da educação, mas em geral realmente estudos desta região. Não é um livro acadêmico, ou seja, estou a ler livros acadêmicos, mas o que quero partilhar convosco não é um livro acadêmico, mas é sempre relacionado com a Palestina, porque eu também gostaria e precisaria de ler outras coisas que não estivessem relacionadas sempre com a Palestina, mas quando entro numa livraria é difícil não sair de lá sem livros sobre a Palestina. Este livro é de uma escritora americana-palestiniana que chama-se Susan Abulawa, intitulado Against the Loveless World. Esta escritora é reconhecida internacionalmente por um outro livro, Cada Manhã em Jenin, que acho também há uma publicação em português, mas não tenho certeza, Every Morning in Jenin.
Mas o livro que estou a ler é um livro que saiu um pouco mais tarde e que fala de uma mulher palestiniana que, a partir de uma prisão israelita, então ela é uma presa política palestiniana, conta a sua própria história. Ou melhor, não conta apenas a sua história, mas muitas histórias ligadas à sua, a partir dos diferentes países em que ela morou, diferentes pessoas que encontrou. Então, é um percurso, uma espécie de viagem de Kuwait, a Jordânia, a Palestina, até esta cela de isolamento numa prisão israelita que a autora chama como o Cubo. E também um livro que fala então de muitos protagonistas, de muitas pessoas, de muitos sítios, mas também muitos temas. Porque fala do exílio, fala da violência de gênero, fala da ocupação militar israelita e fala também do amor, que amor é também um tema muito central deste livro e capaz de descrever através destes temas a luta, a resistência palestiniana. É um livro de quase 400 páginas, mas é um livro que realmente tem capacidade de agarrar-nos, muito intenso e que se lê de uma só vez. É muito, muito rápida no final a leitura destas 40 páginas. 400 páginas, desculpa. Em agosto recebemos Jafia Naftali Câmara. Eu recomendo leituras críticas, marxistas, anticoloniais, antirracistas, como Fanon, Malcolm X, Saviani, Demerval Saviani, Freire, Bell Hooks, Amilcar Cabral, Lélia Gonzalez, Hassan Kanafani, Milton Santos, mas também recomendo algumas perguntas que as pessoas podem fazer. Por exemplo, quem se beneficia com a criminalização da migração? Qual é a conexão entre a história colonial da Europa com a regulamentação da migração e a criminalização da migração de pessoas que saem das colônias, né, das ex-colônias? Quem é livre para viajar pelo mundo? Quem é rotulado um migrante? Quem é rotulado como um expatriado? A educação é sempre um bem inquestionável? Então, são apenas algumas perguntas para guiar as reflexões, né, das pessoas que querem iniciar esse trabalho. Eu estou lendo, na verdade, Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, e também estou lendo um livro por Hassan Kanafani, um autor palestino, o livro é chamado On Zionist Literature, sobre literatura sionista, e recomendo muito, principalmente agora. Giovana Moder Magalhães esteve conosco em setembro. Eu estava pensando aqui um pouquinho que ainda nós temos que cuidar de uma boa costura aí, né, de vários campos do conhecimento para conseguir juntar bem, enfim, as questões da educação e processos migratórios. E aí eu acredito que estava pensando, eu adorei essa pergunta porque ela me fez pensar um pouquinho nas linhas literárias, né, por onde eu acabei passando um pouco. Então eu acho que uma que é muito formativa, importante, é a dos direitos humanos e do direito humano à educação, incluindo a leitura, inclusive, da legislação. Porque muitas vezes isso é visto como algo mais árduo, mais difícil, e quando você vai lendo a peça, a própria norma, né, internacional ou nacional, e também se conseguir acompanhar de um artigo, um livro, sobre como aquilo foi feito, o que estava por trás daquilo, isso é absolutamente interessante para entender como aquele direito vai sendo expandido, né? No caso do direito humano à educação, como conseguimos chegar até o que temos hoje, né? Então, eu creio que a gente ainda tem que fazer uma boa costura, né? Buscar essas várias peças, e é um trabalho árduo, ou seja, que faz parte de fazer boas pesquisas, nesse caso, colocando em conjunto, né, colocando no mesmo arquivo os trabalhos relacionados, primeiro, creio, ao direito humano à educação. Acho que é muito importante a gente conhecer em profundidade, né, essa literatura, incluindo as próprias legislações, porque muitas vezes elas são vistas como mais árduas, né, ou seja, alguém vai lá e pesca só aquele artigo específico, mas é muito interessante conhecer os trabalhos relacionados a como chegamos a cada
peça normativa que temos hoje, pensando no caso do direito humano à educação, porque a gente vai conseguir entender os limites, os obstáculos, a luta por direito. Então, eu acho que isso é muito válido no caso das populações imigrantes para entender como chegamos até isso, né? Eu creio que esse é um pedaço importante. Outro, eu creio que seja uma linha mais ligada às pedagogias críticas, à educação inclusiva, à própria construção da alteridade na educação, porque essa ideia de, enfim, desigualdade e diferença, né? Enfim, no espaço escolar a gente tem uma rica, vasta literatura hoje, especificamente sobre a questão da alteridade, que eu acho que ajuda muito ao entendimento e desconstruir certas verdades, né, sobre essa questão da diferença. Eu li bastante, por exemplo, de um pesquisador, ele é argentino, Carlos Escliar, e também Jorge La Rosa, né, nesse caso esse segundo da Universidade de Barcelona, que me ajudaram bastante, né, enfim, eu acho que também tem trabalhos muito sólidos sobre isso, e a própria ideia, eu acho que aí a gente tem, aqui no Brasil, por exemplo, trabalhos muito importantes dessa ideia da diversidade, desse universal na diversidade, né? Então, em contextos racistas, a gente vai conseguir, a gente tem uma literatura hoje muito profícua. Então, eu creio que eu não colocaria em conjunto essas várias peças. Isso é um trabalho artesanal mesmo. Para isso, não podemos contar com uma inteligência artificial, a gente consegue, de fato, precisamos colocar inteligência orgânica para juntar essas várias peças, essas várias visões, essas várias narrativas, em prol de um horizonte comum, né? Então, ali a gente tem um horizonte político comum, e é por isso que a gente vai trazendo essas vozes todas para somar em um exercício de pesquisa que vá contribuir, de fato, para o mundo. Então, da pilha grande que eu tenho acumulada na cabeceira, né? Creio que muitos de nós, né, enfim, temos isso em comum, uma pilha grande ali, no meu caso em papel, eu gosto muito de ler literatura, a literatura mesmo em papel, né, eu acho que é muito gostoso. Eu abri nesse momento, comecei um livro chamado A Nossa Casa é Onde Está o Coração, né, da Toni Morrison. É um título longo, da tradução em português para uma versão que no inglês ele chama só Home, né, que seria o lar, mas estou achando um livro lindo que fala sobre guerra, memória, discute essa ideia também que falamos um pouco da casa, do lar, da construção de laços, né, fala de segregação e de racismo no contexto dos Estados Unidos, isso de algumas décadas atrás, mas com muita coisa em comum ainda, enfim, esse é um que eu estou lendo agora e tudo indica que eu vou gostar muito, então eu já recomendo desde agora. Cláudia Santos foi a nossa convidada de outubro. Sim, o primeiro livro que eu vou recomendar e que tem uma visão generalizada sobre o que é a migração e o que não é a migração, é um autor que esteve há 2 semanas em Portugal, que é o Hein de Haas, e que tem um livro que foi traduzido para português, que se chama Como Funciona Realmente a Migração. Este livro procura desmistificar, ou vai passo a passo, cada mito da migração e procura desmistificá-lo. Portanto, independentemente da área que a pessoa depois acaba por afunilar na questão da migração, seja migração com educação, migração, alterações climáticas, etc. Eu acho que é muito bom começo para ter já uma ideia do que é e o que não é a migração. Portanto, eu recomendaria este. O segundo livro que eu recomendaria, eu acho que não existe em português, mas eu não tenho a certeza. Posso fazer aqui uma tradução para português, seria qualquer coisa como Descolonizando Metodologias. E é um livro da Linda Tuhiwai Smith e é um livro que lança uma crítica ao trabalho de campo com comunidades indígenas e orienta o investigador para metodologias que sejam verdadeiramente descolonizadoras. E houve uma pergunta neste livro que marcou muito o meu percurso na Guiné-Bissau, que é: o que é que eu posso fazer para prevenir que esta pessoa morra? E muitas vezes nós estamos a fazer investigação na Guiné-Bissau e quem faz já se deparou com estas situações em que há este processo de autorreflexão. Ok, será que eu sou só apenas um investigador ou o meu papel aqui vai muito mais além disto? O que é que eu verdadeiramente consigo fazer para prevenir que esta pessoa morra ou
no fundo, é que esta questão leva a pensar, é para ajudar esta pessoa, porque enquanto ocidental branca, eu vou ocupar sempre uma posição de privilégio. E, portanto, este livro levanta esta questão de questionamento, não só das metodologias, mas para irmos mais além na nossa prática e não ficarmos só neste papel de investigador. Sim, também não é leitura académica, eu acabei este livro esta semana. Também acho que não existe em português. Chama-se, não sei se devo ler em inglês primeiro, chama-se Michel the Giant, an African in Greenland. Michel o Grande, um africano na Groenlândia. E só o título, e eu comprei o livro pelo título, porque, peraí, um africano na Groenlândia, eu olhei para o livro, isto é uma coisa um bocado única. Então, a história é uma história verdadeira, descrita por o próprio autor, que nos anos 60 sai do Togo, para já entusiasmou-se imenso com um livro sobre a Groenlândia e sobre os Inuit, que vi no Togo. E decidi que ia fazer esta viagem. E, de certa forma, foge das suas tradições ancestrais, porque as tradições animistas obrigam a uma série de coisas que ele não queria, e acaba por sair do Togo e vai até à Groenlândia e vive mais de 1 ano e tal na Groenlândia, neste ambiente super inóspito. Vai até o norte da Groenlândia e acaba por regressar, e esta é a parte interessante, acaba por regressar ao Togo, porque vê em si uma responsabilidade no seu próprio país, nem que fosse apenas para contar a história, mas por fazer mais pelo seu país. E este é um sentimento que eu vejo em todos os guineenses que eu conheço. Os guineenses, nós temos a ideia que querem ficar aqui para sempre. A maioria das pessoas que eu conheço adoravam poder voltar, querem voltar, mas querem ter condições para poderem voltar. Mas há muito este desejo de voltar e de fazer mais, porque é aquele lugar ao qual eles pertencem. E, portanto, esta história deste africano na Groenlândia é fantástica. E só para dizer mais uma coisa, e ele quando descreve à família no Togo o que é a neve, ele descreve da seguinte forma: imaginem um bando de pássaros a cair do céu. Isso é neve. E foi a forma que eu consegui descrever à família o que é a neve da Groenlândia. Em novembro, recebemos Bruna Ruano. Vamos lá, muito, mas vou tentar dar alguns caminhos, na verdade, que eu acho que pode, de acordo com cada pessoa e cada objetivo, pode achar textos interessantes, né? Em primeiro lugar, eu acho que o site do Acnur mesmo, da Agência da ONU para Refugiados, tem uma aba Publicações e que tem muito material interessante. E aí tem cadernos temáticos mesmo sobre educação, sobre material didático, questões do direito, enfim. Dependendo da área, eu acho que ali já é um bom filtro para iniciar fazendo uma busca, né? Tem 2 obras em específico, já que a gente estava falando da cátedra, que uma delas é um livro comemorativo dos 15 anos da cátedra, que está disponível online, gratuitamente, que cada capítulo, então, vai apresentar uma reflexão e o histórico do trabalho realizado em cada universidade. Eu acho bem interessante, porque embora tenha a cátedra em todas as universidades, também para ver, né, qual é o forte de cada universidade, como elas trabalham, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e aí com muitas referências, de acordo com o que cada um está buscando. E aí acho que ele traz, né, essa história da cátedra, mas também ele traz elementos que a gente pode pensar na expansão, no desenvolvimento, né, dessa rede de universidades, falando em rede novamente, e pesquisadores. No site tem também um livro dedicado à cátedra da UFPR, que é a cátedra que eu participo, que se chama Movimentos, Memórias e Refúgios, que é organizado pelo professor Gidiel e pela professora Tatiana Friedrich, que assina o artigo comigo e com a Silvia, que já foram coordenadores da cátedra, e que traz um grande resumo também dessas políticas e muitas referências para que a gente possa buscar de acordo com o interesse de cada pessoa. Eu gostaria de falar também mais especificamente do que a gente conversou hoje, que é da minha área de atuação, que é do ensino de línguas, né, no contexto migratório, que é uma coleção que se chama Coleção Vamos Juntos, Curso de Português como Língua de Acolhimento, que são 4 volumes, disponível também gratuitamente online no site do NEPO, da Unicamp, e que traz
E eu acho que não só para quem está estudando português, assim, mas para quem se interessa, mesmo em sala de aula, para professores da rede básica, acho que a gente conseguiu colocar nessa coleção, são muitos pesquisadores juntos nessa organização, eu faço parte de um dos volumes, mas eu acho que a gente conseguiu um pouco trazer perspectivas teóricas do plurilinguismo, de contexto multinível, quando temos alunos de vários níveis, de uma pedagogia decolonial, enfim, num material didático que pode dar ideias também de trabalhar, de como a gente pode trabalhar, algumas diretrizes com esse público-alvo. E eu diria também, acho que para buscar números temáticos, como o que você, né, como foi o caso dos arquivos analíticos de políticas educativas, a própria revista X da UFR tem um número muito bom, um dossiê especial, né, de contexto de minorias, construindo, acho que chama Co-construindo Sentidos a Partir das Margens. E aí acho que isso tem inúmeros, né, de dossiês especiais, porque daí justamente engloba vários artigos sobre essa temática que a gente pode escolher o que ler. Mas acho que seriam esses caminhos. E claro, né, muitas teses e dissertações de qualidade que eu tenho visto, com discussões muito atuais, e com dados muito interessantes, que eu acho que vale a leitura também. Acadêmico, eu estou lendo algumas coisas para o meu trabalho aqui, mas eu estou lendo literatura e esse ano me propus a ler muita literatura de mulheres. Então, escolhi ler só autoras, mulheres. Nesse momento atual, eu estou acabando o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, estou amando. Mas li recentemente 2 livros brasileiros de mulheres contemporâneas que me tocaram profundamente, que foi o livro da Cris Lisboa, que é Meu Coração Diz Seu Nome, porque é sempre bom a gente ter um pouquinho de poesia no meio das nossas leituras acadêmicas. E outro que eu gostei muito também, que eu li recentemente agora, foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. E academicamente, o que é interessante que eu consegui relacionar com a minha pesquisa, que eu ainda faço parte, né, do grupo e estou muito ainda envolvida nas questões do Brasil, mas aqui, como eu dou aula no Departamento de Estudos Lusófonos, eu acabo tendo muitos alunos com background migratório, principalmente da África lusófona. De Portugal também, né? Tenho muitos alunos que migraram de Portugal para a França, então estou conseguindo, e estou trabalhando nessa pesquisa no momento, por isso que estou lendo bastante sobre isso, sobre essas migrações dos países lusófonos na França, e como tenho aproveitado o meu aprendizado no contexto brasileiro, também no meu contexto agora aqui, na sala de aula da França. Em dezembro foi a vez de Carla Magalhães. Vamos falar, por exemplo, nesta questão das migrações, por exemplo, uma das leituras muito levezinhas, mas que eu achei que era muito interessante também, porque tínhamos aqui um ponto de vista pessoal de alguém que também é imigrante, que era do Gala Fepalanga, que é aquele livro que é Histórias de Amor com Meninos de Cor, que é sobre aquelas crónicas que ele escreveu para o jornal público. É muito interessante, porque aquilo é uma leitura super leve, mas que tem muito conteúdo do ponto de vista pessoal de alguém, não é, que é imigrante, que já viveu em Portugal, alguém que está ligado às artes, não é, músico, poeta, escritor, e depois também tem uma componente muito de investigação. Ele é uma pessoa super interessante, e depois quem quiser, não é, pode também conhecer a música dele, a escrita e ficar também a explorar um bocadinho esta ideia do que é o pensamento de alguém que imigra. E, portanto, isto poderia ser uma sugestão de uma leitura que é leve, mas que é também profunda, não é? Se quisermos olhar desse ponto de vista e explorar depois o que está lá no livro, que se lê muito bem, muito rápido. Por isso pode ficar esta sugestão. Sim, eu estou a ler agora um livro que se chama Como o Ar que Respiramos, é de um espanhol, o António Monegal. Ele venceu o Prémio Nacional de Ensaio Espanhol em 2023 e este é um livro que fala, que reflete sobre a importância da cultura e da sua dimensão social, não é? Que no fundo é aquilo que me interessa muito, não é, olhar para este lado da cultura, mas também ligada às questões, não é, de cidadania e da sua dimensão social, e fica agora só a título de curiosidade para 25, 26, não é, para o próximo biênio,
O que eu vou, na realidade, trabalhar é muito estas questões das alterações climatéricas e a ameaça da nossa existência com o impacto negativo que isto tem, não é? E depois também o impacto disso na cultura, não é? Nos ecossistemas culturais todos associados. E, portanto, este é um livro que fala um bocadinho sobre isso e que neste momento estou a ler. Rui, conte para a nossa audiência o que você está lendo. O livro que li em 2024 que gostaria de destacar foi o ensaio jornalístico do escritor Nathan Toll, Um Dia na Vida de Abdel Salama, Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém. Esta obra foi publicada em Portugal pela editora Livros Ziggurat no final de 2023 e, como é referido na sinopse, ilustra de forma comovente e perturbante a profunda crueldade do conflito israelo-palestiniano, através da busca de um pai pelo seu filho. Cláudia, conte para a nossa audiência o que você está lendo. O livro que marcou meu ano de 2024 foi O Escravo, romance de Carolina Maria de Jesus. A publicação, que é recente, faz parte do esforço em se recuperar e publicar a produção literária da autora para além do conhecido Quarto de Despejo. Diferente dos textos mais conhecidos da autora, não se trata de trabalho autobiográfico. É uma faceta desconhecida desta importante escritora brasileira. Super recomendo. Este é o último episódio desta 4ª temporada. Desejamos um bom período de festas para toda a nossa audiência. Em 2025, o Eduquê retornará com novidades. Eduquê é uma produção Freshet. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões ou dos convidados entrevistados, e não do Freshet, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, partilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato conosco através das nossas redes sociais para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipe do Eduquê inclui também José Leite Neto e Liz Cabral. A música original do Eduquê é de Joseph Minadel, do Pattern Basic Music. O Eduquê é um podcast independente sem anúncios e é possível graças ao apoio da NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná e do Fundo da Família Chastev e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para a Eduquê visitando freshetpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Cláudia Moreira. E Rui da Silva, até à próxima temporada.